avisa que a gente... Avisa no WhatsApp, por favor. A Yasmin não consegue. Puxa, que estranho. Porque não apareceu nenhum pedido dela para mim. Tá. Bem, eu já avisei a Cintia, ela já está em contato com o pessoal da tecnologia, tá? O pessoal da informática. Eu imagino que eles vão conseguir entrar, eles vão me pedir novamente para entrar, senão a aula vai estar gravada e eles assistem a aula gravada, tá? Infelizmente eu não posso fazer nada a partir de agora, a partir daqui. Mas a Cíntia, como coordenadora, já está ajudando a gente, tá legal? Pessoal, recebi as tarefas de vocês e o Lins está online? Que o Lins escreveu no e-mail para mim que a gente ia conversar hoje aqui aqui na aula. Vamos lá, Lins. Você chegou a escolher sua imagem. Não, você não vai fazer durante a aula, né, Lins? Durante a aula você vai ficar aqui com a gente, cara. Não, então tá incompleta, depois você faz. Tá? Eu achei que você tivesse pensado hoje de manhã, antes das 10h20, né? E fosse comentar aqui com a gente agora na aula. Mas não faz agora na aula, não. Agora presta atenção aqui, presta atenção no que os seus colegas fizeram. Tá, mas, ô, prof, que Fala. parte que ficou faltando que eu não entendi direito? Tá. A tarefa, ela pedia para você ver a exposição do fotógrafo, certo? E escolher uma imagem que mais impactasse, tá? Depois você tinha que... E por que te impactou, né? Por que te chamou a atenção a imagem? Por exemplo, eu anotei aqui, ó, puxa, eu não sei o nome agora porque eu não anotei quem escolheu o quê, né? Mas teve gente que escolheu o derramamento de petróleo, né? O óleo no mar. Teve gente que escolheu, que ficou impactado, acho que foi o Vitor, a parte dos navios quebrados, né? Teve gente que escolheu, acho que foi o Henrique, teve mais uma pessoa, as minas urbanas, tá? Assim como de mármore. Ou seja, você deveria escolher um desses impactos, uma dessas imagens, para mandar para mim. Por que mas é que tá, eu acho que tá na foto ali, prof, que eu mandei. Tá, beleza. Esse era o primeiro passo. Eu fiz, tá aqui no meu caderno. Não, massa, Lin, se você fez isso, tudo bem. Aí o segundo passo era assistir aquela outra manifestação artística, a dança, né? O outro passo era você fazer uma pesquisa sobre algum impacto ambiental, né? Que deixe uma paisagem residual aqui no Brasil, né? E daí tiveram várias pesquisas, tiveram várias pessoas que escolheram várias imagens, tá? Eu acho que a mais pesquisada foi justamente da barragem de Mariana, de Brumadinho, tá? E depois, para finalizar, o quarto passo, você deveria escolher alguma maneira artística de se manifestar para esse tema que você escolheu, né? Por exemplo, teve gente que comentou em fazer uma campanha, teve gente que comentou em fazer fotografia, fazer música, tá? Relacionada àquele tema escolhido. Bom. Entendeu? Mesmo. Isso, beleza. Então é isso aí que está incompleto. Aí você pensa e faz e manda para mim, tá? Tá, eu faço hoje. Beleza, obrigada, Gabriel. Aí fica completo. Tá, pessoal, agora para eu ter um pouco a participação dos demais que estão aqui na sala, né? Por que vocês acham que eu pedi essa tarefa? O que a gente estava falando ali que faz sentido a gente trabalhar com paisagem residual, com impacto ambiental? Certo, Camila. Não vem nenhuma mensagem dela aqui. Eu não tenho o que fazer, tá? Obrigada, Camila. E aí, por que eu pedi isso, gente?
Eu não tirei do nada, tem um contexto. Eu só queria saber se está claro para vocês. A gente estava trabalhando o quê nesse capítulo? Revisando, na verdade, né? Cri, cri. Então, para relembrar, né? A gente está trabalhando questões da indústria, certo? A gente foi lá para a origem da indústria, a revolução industrial, condição dos trabalhadores, né? Inclusive é um tema que vocês já trabalharam comigo no ano passado, e já trabalharam com o André também, eu imagino, certo? E como consequência de toda a industrialização, a gente tem um consumo muito maior, tá? Tendo um consumo muito maior, a gente vai impactar muito mais o meio ambiente, certo? E deixar muitas paisagens residuais, deixar muitas paisagens assim como essas que vocês viram que o fotógrafo, né, o Eduardo, ele postou ali naquele link, certo? Então, a relação que do trabalho de vocês, da pesquisa de vocês, tá? Com o tema que a gente está trabalhando é justamente essa, tá? Com o aumento da industrialização, tá? E com toda essa rapidez que a industrialização traz para a gente, né? E possibilita a gente comprar várias mercadorias de tudo quanto é cor, tamanho, enfim, forma, né? Inclusive coisas que a gente nem quer comprar, né? A gente sabe que a mídia, que a publicidade, a propaganda interfere e a gente acaba comprando, certo? Faz com que muito mais matéria-prima, né, seja retirada da natureza e deixe várias consequências negativas no meio ambiente, no ambiente natural. Então eu pergunto para vocês, será que de alguma forma todas essas imagens que vocês escolheram, né, não são causadas indiretamente por nós, pelo nosso consumo? Vocês conseguem se ver um pouco responsabilizado por essas imagens, por esses impactos, ou não? Sim, Luara. Uhum. Qual que é a relação, por exemplo, eu não sei se vocês viram uma imagem dos shipbreakers, né? Ou seja, dos quebradores de navio. De que maneira o Nicolas, o Matheus, né? A Camila, estão relacionados a esse impacto? Matheus, tu acha que tu tem alguma relação com esses navios que estão naquele grande cemitério ali, que não servem para mais nada? Você consegue fazer uma relação com o seu consumo e com as imagens do fotógrafo ou não? Luara, você que falou que sim, qual imagem você acha que está mais relacionada com o seu consumo? De uma forma ou de outra, todas. Uhum, sim. A questão dos navios é muito interessante, gente. A gente pensar que hoje muitos dos transportes são feitos por navios, né? E isso, perfeito, Arthur, perfeito. A gente sabe que hoje a China, né, assim como os Estados Unidos, né, continuam com com grande destaque na industrialização. Então, consequentemente, o tênis de vocês, quando a gente fez aquela dinâmica na sala de aula, né, onde que foi feito o tênis de vocês, né? Se foi em Bangladesh, se foi na China, tá?
certamente chegou por esse navio, né? Porque o transporte de mercadorias é feito pelos mares, pelos oceanos, tá? Então, era essa relação que eu queria fazer com vocês. Pessoal, vocês gostaram da dança ou não? Henrique, você gostou da dança? Luara? Matheus, não. Não te impactou, Matheus? Você não ficou assim emocionado? Tá. O Arthur também não. Tu não entendeu direito a dança? Uhum. É uma dança protesto, né? A Camila gostou da dança? A Camila faz dança, né? É dançarina também? Vocês não perceberam a dança como um protesto? A Luara assistiu várias vezes até entender. Uhum. Mas vocês acham que uma dança ela tem que ser entendida racionalmente? Ou ela tem que, puxa, fez sentido, me impactou, né? Uhum. Tá. Então, quando eu perguntei para vocês, é, eu fiz até a relação, né, na aula passada com as imagens que vocês fizeram, prepararam para a obra O Grito, para a professora Ana de Artes, né, que eu achei muito legal. Todos os trabalhos de vocês ficaram muito legais, né? Tudo bem, vocês fizeram uma reprodução ao jeito de vocês, né, do jeito que vocês quiseram se inspirar, né, para representar essa obra, para representar essa ideia, né? Então, de uma certa forma, né, um fotógrafo ou uma companhia de dança pode fazer isso também, né? E daí surgiram algumas atividades aqui interessantes, algumas propostas artísticas, né? De uma filmagem artística, né? Ou curta, ou um documentário, ou música, tá? Aqui também alguém falou de fazer desenho, de fazer uma aquarela, uma pintura, né? Falaram de fazer fotografias, enfim. Foram algumas ideias que vocês acharam que também poderiam impactar, também poderiam fazer uma certa denúncia, um certo protesto, né? Não sei se de fato a gente vai fazer isso. Eu quero chamar a atenção que a Luara acabou que já fez, né? Um conjunto de desenhos mostrando quase que como uma filmagem, né? A gente pode até colocar aquilo num programa que vire uma filmagem, né, do antes e do depois, no caso, do impacto acontecendo, né? Achei muito legal, Luara, parabéns. Então, eu não sei se os outros a gente vai fazer, de fato, né? Mas era só para que vocês pensassem um pouco nisso, né? Porque também é possível a gente se manifestar assim, não só pela escrita, né? Não só por um vídeo, né? Mas também por um desenho, por uma música, né? Por um teatro, por uma dança, certo? Pessoal, eu não sei se todo mundo já percebeu, já recebeu e já abriu a atividade dessa semana, semana 7, que está começando agora. Se ainda não abriram, legal, Luara, legal, Henrique. Então, perceberam que o capítulo 5 ele vai falar da indústria no mundo atual, né? Legal, Nicolas. E, de uma certa forma, a gente já viu esse conteúdo também, né? Mas é interessante vocês fazerem aquilo que eu pedi, tá? Eu quero que todo mundo pegue o livro agora, por gentileza, porque a gente vai trabalhar um pouco as imagens do livro. Eu não sei se está aí perto de vocês, mas, por favor, vou dar um minutinho aí para vocês levantarem, pegar o livro de geografia e voltar para a gente conversar. O livro, legal, Luara, então, por gentileza, abre na página 52, tá? Todo mundo abrindo nessa página. E antes de mais nada, vocês lembram o que é TEA?
52, Matheus. Capítulo 5. Isso, TEA, T-E-A. Boa, Matheus. Uhum. Isso mesmo, população economicamente ativa, tá? Se você está ativo, você não está passivo, você é aquele que faz, que age, né? Então é a população que age, que trabalha, que gera economia, que gera trabalho, certo? E daí ele logo na primeira página, na 52 ainda, tá? Tem um conjunto de gráficos, né, que compara o trabalho a pé da Alemanha e do Brasil, né? A gente percebe que a população economicamente ativa, ela se destaca em qual setor, principalmente? Quem quiser pode ligar o microfone também, tá? Lin, você está conseguindo acompanhar? A Duda também está quietinha. Obrigada, Estela. Isso mesmo, serviços, né? Ou seja, o terceiro setor da economia, né? A gente sabe que o primeiro setor é o setor de extração de recursos naturais, né? Legal, Lin. O segundo setor é o setor de indústria, aquele que transforma essa matéria-prima em mercadoria, né? E o terceiro setor, né, da economia é o setor de serviço, de prestação de serviço, né? Que inclusive inclui o comércio também, tá? E daí, será que o setor de serviços ele é mais ele se destaca mais na Alemanha ou no Brasil? Pelo gráfico de seção que a gente está observando aqui. Estão conseguindo acompanhar, gente? O destaque, né, vai então para a Alemanha, né? Pessoal, percebam que logo depois do setor de serviços, né, na Alemanha é o setor de indústria, é o segundo setor que vai justamente admitir essa população economicamente ativa, tá? Ainda sobre esse capítulo, né, ali na página seguinte, página 53, tá? A gente sabe que o IBGE ele tem uma classificação das indústrias, né? Ele classifica em extrativas, indústrias de construção e indústria de transformação. A indústria de transformação, ela tem uma subdivisão, uma subclassificação, que é de bens intermediários, bens de capital e bens de consumo, tá? Essa é uma classificação que o IBGE faz, né, para todas as mercadorias que são geradas, no caso, aqui dentro, né, a gente está falando do mundo todo, mas quando traz essa classificação da indústria, traz um dado do IBGE, certo? E entender o que existe ou como é que se divide essas indústrias é interessante porque vocês vão ter que fazer uma tarefa nesse sentido, tá? Eu não sei se ficou claro o que eu pedi na tarefa, tá? Quem tiver alguma dúvida, Henrique, ficou claro para você? Quem tiver alguma dúvida pode se manifestar aqui agora. Mas vocês devem escolher, então, essas mercadorias, essas embalagens na casa de vocês e fazer essa classificação, além de mapear conforme as regiões macro-geoeconômicas, as macro-regiões geoeconômicas, certo? Encaminhar para o meu e-mail, tá? Eu gostaria que todo mundo encaminhasse para o meu e-mail até domingo que vem para eu poder corrigir e a gente conversar aqui na próxima aula, tá? Dando sequência a esse capítulo ainda, gente, que é só uma revisão que a gente já viu, né? Página 54. A gente tem um mapa da distribuição das indústrias no espaço, certo? E daí a gente percebe que há uma porção, seguindo ali, gente, explorando o mapa, né? O que significam essas diferentes tonalidades do mapa? Alguém pode responder para mim, por favor? Luara, você está vendo o mapa ali da página 54?
Página 54. O que significam essas diferentes cores no mapa Mundo Espaços Industriais? As cores mais fortes, os países mais industrializados. Legal, isso mesmo. E aí o destaque ali vai para quem? Está observando, Duda? Acompanhando aqui a pergunta e o mapa no seu livro? Quais são as mais industrializadas? A gente tem regiões mais industrializadas no Brasil, na América Latina? Então, a gente percebe que os Estados Unidos, Canadá, né, se destacam bastante, tem regiões bem específicas, né, não é o país por inteiro que é mais industrializado, né, assim como essa cor roxa mais forte, né, está presente em vários outros continentes, né. No Brasil, a gente percebe que tem um grande destaque na região sudeste, assim como um pouquinho ali na região nordeste. A Luara está falando da Europa. Sim, bastante destaque ali na Europa, né? França, Alemanha. Uhum. E a gente percebe que esse roxo mais forte mesmo, né? Ele está como manchas, né? Ao longo de todo esse mapa, tá? Pessoal, é interessante a gente observar que nessa escala aqui desse mapa, a gente não consegue observar, por exemplo, as indústrias aqui da região sul do Brasil. A gente não consegue, a gente sabe que na Serra Gaúcha, né, assim como na Zona Franca de Manaus, por exemplo, né, a gente tem sim uma industrialização, mas na escala desse mapa aqui ele não está visível, tá? Então lembrem que em alguns mapas, de acordo com as escalas, nem sempre as informações vão estar ali expostas, né? Muitas informações vão estar generalizadas e vai saltar aos olhos, vai ficar mais enfático mesmo, né? Aqueles que se destacam, tá? Outra região que falta aqui ser destacada, né? É a Serra Gaúcha, Zona Franca de Manaus, né? Que eu estava dando uma olhada. E a região metropolitana de Recife também, que fica no estado de Pernambuco, no Nordeste. Tá legal? Logo ali abaixo do mapa, a gente tem diversos fatores que influenciam a distribuição das indústrias pelo espaço, tá? Pessoal, a gente sabe que precisa de um capital inicial, precisa de um dinheiro, de um terreno, de um galpão, enfim, de um imóvel, né, algo construído para se ter uma indústria, tá? Então, esse é um dos principais pontos, na verdade, são os pontos iniciais para se montar uma indústria, tá? Então, você precisa disso. Além disso, você precisa de energia, tá? Porque a gente sabe que hoje a gente tem diversas fontes de energia, né? A gente está num momento onde a gente tem esse acesso, a gente não precisa depender unicamente de uma hidrelétrica, mas a gente pode ter, inclusive, consorciadas, né? Ou seja, ter mais de uma fonte de energia para poder fazer uma indústria funcional, ou seja, energia eólica, energia solar, juntamente com a energia hidrelétricas, né, da água, que é a principal que a gente utiliza aqui no Brasil, né? Além disso, a necessidade de matéria-prima, né? E hoje a gente já viu naquele documentário também, naquele vídeo História das Coisas, que nem sempre a matéria-prima está do lado, né? Está ali próximo, na mesma região de uma indústria. A gente sabe que com a logística, ou seja, com o transporte, né, e essa facilidade de transporte que a gente tem hoje, e daí está aí, no caso, o resultado, né, os navios quebrados, né, como uma consequência negativa, como um impacto, você consegue transportar essa matéria-prima, tá? E consegue também, além de transportar a matéria-prima, a gente consegue transportar o resultado, o produto final, a mercadoria, tá certo? Então, o que a gente via nessa primeira industrialização, dessa aproximação de fonte de energia, aproximação de matéria-prima, que a gente estudou lá em 1750 na Inglaterra, né? A gente sabe que não precisa mais, tá? Além disso,
Ali falou de redes de transporte, né, que está diretamente relacionado com a matéria-prima e com as mercadorias, com o que é gerado na indústria, né? A questão de mão de obra qualificada, né? Então, além dessa mão de obra, desse operador de máquinas, né, que não exige tanta qualificação, a gente precisa, sim, também de mão de obra qualificada, porque vão ser justamente essas pessoas com mão de obra especializada e qualificada que vão desenvolver máquinas e tecnologias para as indústrias, tá? Robótica, enfim. Centros de pesquisa, porque a gente sabe que justamente essa mão de obra qualificada, ela vai trabalhar em centros de pesquisa e laboratórios para desenvolver, né, versões experimentais no primeiro momento, que depois vão ser implantadas, né, e sistemas de telecomunicação, tá? Assim como o transporte, a telecomunicação é fundamental, né? A gente já viu que hoje, né, o tênis de vocês que é feito na Indonésia, né, necessitou além de transporte, além de logística, de uma telecomunicação para que essas partes das empresas, né, as filiais, as empresas transnacionais pudessem se comunicar umas com as outras, né, para poder gerar essa mercadoria que chega até nós, tá? Aqui na página 55, a gente tem um outro mapa. E daí, eu lanço uma pergunta para vocês, pode ficar à vontade aí para quem quiser abrir o microfone ou responder no chat, né? O mapa, ele fala dos Estados Unidos, ele fala dos campos petrolíferos e das refinarias, né? O que são as refinarias? É justamente o que trabalha com petróleo, uma matéria bruta, uma matéria-prima, né? E gera o óleo e gera outras mercadorias a partir do petróleo, né? A gasolina também, né? E esse é um mapa de 2014, né? Não deve ter tido muita mudança nesses últimos 6 anos, mas percebam que os Estados Unidos, de modo geral, têm vários campos petrolíferos, né? E, se eu não me engano, foi essa uma das imagens que impactou o Arthur, né? Porque não é dentro do mar, né? Não é offshore, é inshore, é na terra mesmo, né? E, consequentemente, tem sim que fazer uma... Ah, legal, Arthur. Bell é isso, né? Tem que fazer todo um desmatamento, colocar grandes máquinas para, consequentemente, poder extrair esse petróleo, né? Reparem, gente, que os Estados Unidos, então, tem esses campos e tem também refinarias, tem também essas indústrias, né? E, no entanto, vocês já ouviram falar, né? Acho que até na minha aula a gente já discutiu sobre isso, né? Os Estados Unidos, eles estão constantemente em guerra com os países, né? Às vezes não em guerra propriamente dita, né? Como é no Oriente Médio, mas em guerras frias, né? Em relações geopolíticas bastante acirradas, né? Ou está muito de olho, né? E querendo controlar de uma certa forma os países que têm grandes áreas de petróleo, né? Que tem isso como atividade, como principal atividade. Mas os caras, né? O território estadunidense é rico também em petróleo. Então, por que será que eles fazem isso? Por que será que, embora eles tenham petróleo, eles estão de olho no petróleo de outros territórios? Se eles têm, basicamente, né? Se eles têm, por que eles não usam o deles, né? Alguém sabe responder? Alguém sabe fazer alguma relação com o que a gente já viu em aula? Certo, gente, ninguém sabe responder, né? Ok. Então, eu vou responder aqui para vocês, né? Vamos lá. A gente sabe que os Estados Unidos, de modo geral, né, eles utilizam muito petróleo como fonte de energia,
tá? Não só para as indústrias, mas para qualquer atividade que eles exerçam lá, tá? E sim, é muito interessante para eles guardar o que é deles, né? Deixar o que é deles bem guardado, né? Explorar, mas deixar armazenado e, consequentemente, poder explorar, poder exercer o seu controle, exercer o seu poder, porque a gente sabe que eles também têm poder bélico muito forte, né? A gente, se eu não me engano, nas últimas páginas do livro de vocês do ano passado, haviam pranchas, né? Enfim, imagens dobradas, triplicadas, né? Sobre o poderio militar, sobre o poderio armamentista e bélico, né? Dos Estados Unidos. Então, essas ameaças garantem que o petróleo no território deles fique bem guardado, fique para eles, fique armazenado, enquanto eles podem exercer o seu poder em outros territórios. Tá? E é isso que eles fazem, né? As ameaças ou os ataques, justamente, ou até mesmo, né, as importações, porque eles também importam petróleo, certo? Para garantir, para guardar o deles para um futuro, tá? Porque é vital, o petróleo para eles é vital, é uma fonte de energia vital. Para todo mundo, né? Não é à toa que é uma commodity, certo? Na sequência, a gente vai falar sobre desconcentração industrial, tá? A gente viu que, num primeiro momento, né? Acho que até em outras páginas aqui do livro, a gente viu que tem uma concentração. Aqui, ó. Lá na página 45, a gente vê, o livro mostra uma concentração na Europa, das indústrias da Europa. Né? A gente percebe que são umas próximas das outras, tá? Esse mapa que eu estou falando para vocês na página 45, ele trata do século XIX, certo? Mas, hoje em dia, pleno século XXI, a gente já sabe que a desconcentração industrial, ela acontece e com vários objetivos, né? Ali na página 56 fala desses objetivos da desconcentração industrial, né? O objetivo é baratear, tá? Baratear a mão de obra, baratear os custos com a mão de obra, porque eles indo para outros lugares, né? Eles podem encontrar trabalhadores que não precisam de qualificação, certo? E pagar menos. Tá? Então, esse é um dos objetivos. Um outro objetivo muito forte é diminuir, minimizar ou, inclusive, não ter, por um tempo, impostos. Tá? E quando você vai, os impostos de uma cidade, de uma área urbana, são mais altos, né, do que de uma área rural. Consequentemente, se você se muda para uma área rural ou se você ganha uma isenção de imposto durante 10 anos, por exemplo, como alguns governos cedem, tá? Você já economiza. Além disso, minimizar, então, os congestionamentos, né, com os transportes, já que os transportes, a logística é fundamental, né, minimizar esses congestionamentos, né, seja para a entrega de matéria-prima ou para a retirada, para a entrega de mercadorias, o produto final da indústria, né, e também ficar mais próximos de tecnopolos, certo? Os tecnopolos, lembrem, é essa associação das universidades com as indústrias, com as empresas, tá? Na próxima aula, agora já está acabando, na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre tecnopolos, tá? E, inclusive, a localização deles e onde que se localiza, onde que ficam os principais tecnopolos aqui no Brasil, tá? Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem, então, a leitura desse capítulo, né? Anotassem no caderno de vocês os principais pontos para a gente dar sequência na nossa próxima aula, tá? Qualquer dúvida na tarefa, me encaminhe. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.